E aí, meu povo, seja muito bem-vindo à nossa disciplina aqui de língua portuguesa. Eu sou a professora Ligiane Rosa, sou formada em letras pela Universidade Federal de Sergipe, tenho mestrado também em letras pela mesma universidade, já estou aí no ramo do concurso, já faz aí alguns aninhos, e vou estar aqui com vocês para orientá-los na disciplina de língua portuguesa, nos concursos aí que vocês forem fazer. Tá? Então, nosso curso aqui ele vai do zero ao mais avançado, né? Vamos tentar avançar aqui com vocês. Hoje a gente vai ver aqui os principais conteúdos que são cobrados, certo? E a gente vai iniciar com o que mais vem sendo cobrado em todas as bancas, que é a interpretação e compreensão textual, junto com a tipologia textual, tá certo? Vamos lá. Então, meu povo, os conteúdos que costumam ser cobrados são interpretação de texto e tipologia textual, geralmente juntos. Na parte de gramática, a gente encontra a concordância, a regência, verbos, pontuação, crase, pronomes e conjunções. Na semântica, a gente vê o estudo de significação de palavras. Na morfologia, a gente vai ver a estrutura, formação de palavras, embora aquela parte também de classe de palavras seja considerada morfologia na gramática. E a sintaxe, que estuda as relações entre os termos das orações, certo? Então, a gente estuda os termos da oração e as funções sintáticas desses termos na sintaxe. Eu gosto de mostrar para vocês uma escadinha, que eu digo que façam de conta que isso aqui está bem reto. A escadinha aqui da gramática. O primeiro degrau que a gente estuda é o degrau da fonologia. Fonologia. É horrível escrever nessa mesa, então façam de conta que a letra está linda também. Fonologia vem de som, logia, estudo, tá? Então, estudo do som, quando a gente começa a estudar a representação do som, os grafemas, que são o que representam os fonemas, que representam os sons, aqueles encontros vocálicos, os encontros consonantais, a separação de sílabas, a gente estuda isso aqui na fonologia. E aí a gente vai mais um pouquinho para frente e a gente aprende, começa a aprender a morfologia. Morfo, quem lembra aí de Power Ranger, é hora de morfar, né? Muda a forma. Então, vai estudar a forma, vai estudar a estrutura, onde entram as classes gramaticais, certo? E aí a gente vai ter a sintaxe, né? Sobe mais um degrauzinho para estudar a sintaxe, que vai estudar as funções sintáticas. Então, são as funções que os termos vão exercer dentro da oração. Então, dentro da morfologia, quando a gente tem as classes gramaticais, exemplo do substantivo, e aí a gente vai para a sintaxe. Na sintaxe, o substantivo ele pode assumir várias funções. Ele pode assumir a função de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de sujeito. Então, ele vai poder assumir aí várias funções sintáticas. A gente precisa aí entender como é que funciona, né? Como é que a gramática está dividida para a gente conseguir entender os conteúdos. Então, não adianta a gente correr aqui para a sintaxe com medo das orações subordinadas, substantivas, orações subordinadas, adverbiais. Não adianta correr para cá se eu não tenho aqui essa base da morfologia, certo? Porque aqui na sintaxe a gente vê as funções que são exercidas, tá? Então, um depende do outro, não tem para onde correr. Por fim, a gente vai ter a semântica. Semântica, que estuda os sentidos, tá? Então, onde vai entrar a significação de palavra, ambiguidade, polissemia. Então, essas coisas entram aqui na semântica, porque envolvem o sentido. Nada impede que a gente tenha um estudo morfossintático, morfossintático semântico. A gente separa para fins didáticos, mas está tudo junto.
Então, eu tenho que ir dominando as bases para eu poder avançar nos estudos, tá bom? Hoje, eu já vou começar com a interpretação de texto, porque é um dos assuntos mais cobrados. E aí, quando entrar em gramática, a gente já começa aí com estrutura de palavra, vai para classes gramaticais, e aí depois a gente vai para a sintaxe, tá bom? Então, vamos lá. Interpretação e compreensão textual. Qual a diferença entre interpretação e compreensão? Na compreensão, eu só vou identificar algo que está na superfície do texto. Então, a banca ela vai trazer enunciados que são bem diretos. Eu só vou coletar, eu vou extrair os dados que estão lá no texto. Então, a banca faz perguntas bem diretas, bem claras. Eu olho no texto e retiro a informação. É bem superficial, é bem simples. Então, quando vem compreensão de texto, é bem rápida aí a resolução da questão. Quais os comandos que começam a aparecer ali, que costumam a aparecer? Segundo o texto, segundo o autor, o texto diz, o autor diz, o texto informa, de acordo com o texto sugere, o texto afirma. Veja que tudo é o texto, né? É o texto que diz, é o autor que diz, então tá tudo ali, bem na superfície do texto. Já na interpretação, não. Eu tenho que ir um pouquinho mais a fundo. Eu vou inferir, eu chego à conclusão de algo a partir daquilo que está escrito no texto. Então, eu chego a uma conclusão a partir do que está escrito. Quais são os comandos que vão aparecer? Depreende-se que, é possível inferir ou infere-se que, é possível deduzir, tá vendo? Intenção do autor. Eu nem gosto dessa questão de intenção do autor, né? Porque para a gente saber a intenção exata do autor, só perguntando a ele. E muitas vezes não dá nem para perguntar, né? Mas, às vezes aparece. E aí a gente já sabe que vai demandar um pouquinho mais de atenção da gente na hora de resolver a questão, tá? Então, a interpretação, ela é mais complexa, ela vai demandar mais tempo, tá? E aí tem algumas coisas que a gente vai precisar observar no texto, tá? Uma dessas coisas, aqui a gente tem os operadores argumentativos. A gente tem medo de palavras novas, né? Operadores argumentativos estão na moda, tal, mas são palavras que todo mundo já conhece, que todo mundo já estudou. Advérbios, conjunções, preposições, são palavras que estabelecem relação de sentido, seja entre termos da oração, seja entre outras porções de texto, né? Então, ela vai estabelecer alguns sentidos. E eu tenho que observar esses operadores argumentativos e as relações que estão sendo estabelecidas por eles. Então, eu tenho ainda, até, embora, além de. Então, essas palavrinhas que parecem simples vão mudando o sentido. Quando eu coloco assim, ó, ela não chegou. Ela não chegou e eu também não sei se ela vai chegar. Agora, se eu acrescento que ela ainda não chegou, eu tenho a certeza de que ela vai chegar em algum momento. Ela ainda não chegou. Houve um atraso, mas ela vai chegar. Tá? Então, eu consigo mudar, né? Fazer alteração de sentido aí com essa palavra. O até é interessantíssimo. Quando eu digo assim, Luana vai à festa. Luana vai à festa. Se eu disser, vou botar aqui em cima mesmo. Até Luana vai à festa. Olha só como muda o sentido. Até Luana vai. Ué, se até Luana vai, é por quê? Ela não costuma ir. Vai acontecer algo aí que atraiu a atenção de Luana e a fez decidir ir para a festa, mas não é um costume de Luana ir. Então, acrescentei esse até, 3 letrinhas apenas, e mudou o sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavrinhas dentro do texto, tá bom? Outra coisa que é muito importante observar na questão de interpretação e compreensão textual são as anáforas e catáforas. O que é isso?
Anáfora é quando a gente vai retomar algo que já foi dito dentro do texto. Já a catáfora antecipa algo que vai ser dito. E um texto, para garantir sua progressão textual, ele precisa muito utilizar essas anáforas, porque vai ficar o tempo todo retomando algo que já foi dito, para mostrar coerência, para mostrar que continua falando sobre o mesmo assunto, né? E trazendo informações novas sobre aquela mesma ideia que ele está trazendo desde o início. Então, as anáforas são importantíssimas. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse trechinho aqui, do texto, que foi de uma questão de concurso, como as anáforas estão funcionando aqui, tá? E eu vou mostrar também algum operador argumentativo aqui para vocês. Olha só. O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico. Tendo em vista que, ó, isso aqui é um operador argumentativo, tá? Ele vai trazer a explicação. Tendo em vista que, até dezembro de 2014, que também é um operador argumentativo, tá? Eu tenho um adjuntor adverbial de tempo, vai situar a gente dentro do tempo, foram cadastrados 528 sítios. São sítios arqueológicos. Ele não aparece aqui, mas ele está oculto aqui. Tá? Tem uma elipse que consegue retomar arqueológico. Esse dado, ó, esse pronome aqui está com a função anafórica, está retomando os dados. Que dados são esses? Os 528 sítios arqueológicos que foram cadastrados no estado do Ceará. Então, ele diz que isso é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. Então, ele faz uma retomada. Tá? Isso é um elemento anafórico, tem um pronome demonstrativo que está com função anafórica, está retomando algo que já foi dito. Tá? Mostrei ali aquele operador argumentativo também para vocês. E tem um outro aqui que está até no exemplo que eu coloquei para vocês, o além de extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres. Esse além de está fazendo o quê? Ele está adicionando, ele está acrescentando uma informação, ele está estabelecendo a relação de adição. Então, eu tenho que ver que isso também agrega, né, agrega valor étnico-cultural para o local. Isso e também os sítios cerâmicos e líticos. Então, eu consigo ver que tem uma relação sendo estabelecida aí por esse além de. Eu tenho que observar essas palavras na leitura do texto, tá? Palavras, expressões, alguns termos que vão modular, né? São moduladores, eles vão modular o nosso texto para que a gente entenda esse texto de forma mais precisa e mais clara. Outra coisa que a gente precisa ter é cuidado com a extrapolação. O que é isso? Às vezes a gente quer ir além do que o texto me diz. Por exemplo, se eu tenho uma frase que diz assim: no Brasil, há trabalho análogo à escravidão. Olha só. Aqui ele está me dizendo que existe esse trabalho análogo à escravidão. Mas ele não me diz que aqui no Brasil já houve trabalho escravo, que aqui no Brasil já existia um trabalho análogo à escravidão. Ele não me diz isso, ele só me diz que existe. Eu sei, no meu conhecimento de mundo, que no Brasil, desde que fomos invadidos pelos europeus, temos trabalho escravo, e hoje temos trabalho análogo à escravidão, que é a escravidão moderna, que a gente chama, né? Então, ainda existe, só que esse ainda não está aí.
Ele só traz essa afirmação de que há, então eu não posso afirmar que o texto me diz que antes havia. Agora, se o texto acrescentar que ainda há trabalho análogo à escravidão no Brasil, aí sim eu vou poder considerar que já existia antes e continua existindo. Então, eu tenho que ter cuidado para não fazer extrapolação, para não ir além daquilo que o texto me diz, tá? Cuidado com isso, certo? E agora os tipos textuais. Já que estamos estudando interpretação textual, a gente tem que conhecer os tipos textuais, tá? E conhecer também a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Então, a gente tem aqui tipos textuais. Eles são mais amplos, são categorias amplas que descrevem, né, que trazem informações, a descrição de estruturas e organizações gerais específicas do texto, tá? Já os gêneros textuais, eles são mais específicos. Tem as intenções, né? A gente chama de intencionalidade discursiva. Ela tem a intenção bem definida no gênero. Os tipos narrativos, eles englobam os gêneros. Os gêneros, eles estão dentro, né, de pacotinhos dos tipos textuais. Então, digamos assim, que eu tenho alguns gêneros e esses gêneros estão dentro de um tipo textual, tá? Eu vou considerar dessa maneira, esses pontinhos aqui, essas bolinhas aqui, são gêneros textuais que estão dentro de outro tipo. E aí eu vou ter outros gêneros textuais que vão estar em outro tipo textual. Mas eu também posso ter gêneros textuais que ocupam mais de um tipo textual. Eu posso ter gêneros textuais que são predominantemente de um tipo textual, mas que ele também vai carregar traços de outro tipo textual. Isso é possível de acontecer, isso acontece muito, é mais comum, né? Até que isso aconteça, isso é muito comum. E a gente vai ver isso agora, tá? O tipo textual narrativo. Ele vai, o nome já diz, ele vai narrar. Ele vai contar uma história. Se ele está me contando uma história, então é algo que já aconteceu, tá? Pode ser real ou fictícia essa história. Se já aconteceu, então é natural que os verbos venham no passado, em qualquer pretérito. Pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do subjuntivo é natural que tenha muito pretérito. Significa que vai ser só pretérito? Não, mas vai ter uma predominância. Normalmente, lembre-se de que sempre pode haver uma exceção à regra, né? A gente sempre encontra exceções à regra. Mas, geralmente, vocês vão encontrar isso, vocês vão encontrar esse tempo aí verbal no passado, tá? Tem alguns elementos específicos da narrativa. Esses elementos não podem faltar. Se faltar algum elemento, então não tenho a narrativa completa. Primeiro, eu preciso de um narrador. É quem vai me contar essa história, tá? Eu preciso de um enredo, a história em si que está sendo contada. Eu preciso de personagens que vão vivenciar essa história, seja real, seja fictícia. Eu tenho conflito ou conflitos. Eu posso ter um conflito ou eu posso ter mais de um conflito. Vai depender muito do meu gênero textual. Por exemplo, o conto, ele é bem curtinho. Por ser bem curtinho, só vai caber um conflito ali para ser resolvido. Já a novela, eu não estou nem falando de telenovela, eu estou falando de novela gênero textual mesmo, tá? Mas se ficar fácil conseguir entender a partir da novela, telenovela, em que a gente já tem uma aproximação assim muito maior, né? Que a gente já é exposto a telas, então pode usar aí como um exemplo também, tá dentro aqui da narração, tá? O romance, ele é maior que o conto, então ele vai ter vários conflitos e vai ter um conflito central.
tá? Então, é natural que tenha mais de um conflito, beleza? E aí a gente tem o clímax, que é o ponto alto do conflito. Agora, tem a novela, né? E ela tá até sendo regravada. Tem um personagem central chamado Odette Reutemann, né? Então a gente lembra quem matou Odette Reutemann. O Brasil parou para descobrir quem matou Odette Reutemann. Tem que a primeira foi gravada, né? O Brasil parou para saber quem matou Odette Reutemann. Então, o clímax é o ponto alto, essa morte aí de Odette Reutemann. Então, esse é o clímax, é o ponto alto daquele conflito principal. E a gente fica aí doido querendo saber o que é que vai acontecer, né? O que é que aconteceu. A gente quer não está aqui, a gente quer um desfecho. A gente quer um final, como as coisas se resolvem, tá? Tudo isso acontece em um tempo, em um espaço de tempo. Esse tempo, ele pode ser cronológico ou ele pode ser psicológico, tá? Então, no meu tempo cronológico, eu tenho uma linha de tempo bem específica. Eu tenho uma linha de tempo que vai demarcar, de fato, o meu tempo. Então, o tempo cronológico, ele vai demarcar, de fato, o meu tempo, início, meio, fim, em que momento exato aquilo aconteceu, tá? Então, é o tempo cronológico. E eu posso ter um tempo psicológico. O tempo psicológico, ele é mais complexo de ser entendido, porque ele vai de acordo com a linha de raciocínio do narrador. Então, ele pode ir e voltar e você não conseguir perceber em que momento da história ele está ali. É bem interessante. Clarice Lispector gosta muito desse tipo de tempo e tem um livro de Chico Buarque chamado Leite Derramado também, que tem ali a linha de raciocínio de um senhor que está internado e ele está com esses lapsos assim de memória e ele vai se lembrando de algumas coisas e mistura com o tempo presente e fica uma misturada danada e você fica doido para entender ali. Então é porque tem um tempo psicológico que vai de acordo com o pensamento do narrador personagem que está ali. Tá? E tudo acontece também dentro de um espaço, tem um lugar específico onde as cenas se passam, tá? Então, esses elementos, eles precisam existir para que haja uma narração. Se faltar algum, eu não tenho uma narração. O foco narrativo, que é o narrador, né? O foco narrativo, ele pode estar em primeira ou terceira pessoa. Quando ele está em primeira pessoa, eu digo que eu tenho narrador personagem. Ele participa, ele é parte da história, tá? Já a terceira pessoa, o narrador, ele pode ser o narrador observador ou ele pode ser um narrador que a gente chama de onisciente. O que é isso? O observador é um narrador de terceira pessoa que está distante da história. Ele está vendo tudo acontecer e está contando tudo que está acontecendo. Já o onisciente, não. Ele está ali mais perto, ele sabe tudo, tudo, ele está ciente, ele sabe de tudo que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, ele sabe até o que se passa na mente dos personagens. É um narrador onisciente, tá? A narração pode vir em verso ou em prosa, é mais comum que venha em prosa. E gêneros que fazem parte desse tipo textual narrativo, a gente vai encontrar a fábula, que é aquele que tem os animais como personagens, animais personificados, né? Piada, conto, novela, romance, crônica, que mistura literatura e jornalismo. Então, são gêneros mais comuns aí dentro do tipo textual narrativo. A gente tem um tipo textual descritivo também, tá? Recursos com valor de adjetivo a gente encontra com maior facilidade. Já aqui, ó, o descritivo é porque ele faz uma descrição com cuidado para não trocar. Descrição é de descrever.
Descrição é de ser discreto, tá? Então, descrição vai descrever. Se ele está descrevendo algo, então é muito natural que tenha muito adjetivo, já que ele está descrevendo. Então, ele vai ser descritivo. Eu posso ter uma descrição objetiva quando eu estou sendo muito clara, muito direta, por exemplo, quando eu digo que a parede é verde, é uma descrição objetiva. Já uma descrição subjetiva vai depender do estado de espírito de quem descreve. É uma sensação a partir das emoções e dos sentidos daquele que descreve. Então, eu posso ter esses dois tipos de descrição. A descrição objetiva e uma descrição subjetiva. E a descrição, ó, lembra que eu disse que pode acontecer de misturar os tipos, né, textuais, tem um gênero que envolve, né, vários tipos textuais, ele pode aparecer dentro do texto narrativo. E é comum que apareça, porque eu preciso, né, no meu texto narrativo, fazer uma apresentação. Se eu vou fazer uma apresentação do espaço, dos personagens, eu preciso descrevê-los. É natural que eu descreva. Então, dentro do meu texto narrativo, pode acontecer de ter alguns trechos que são descritivos. Já aconteceu assim, ó. Teve uma questão, eu não lembro agora qual foi a banca, mas tinha uma questão muito interessante, que tinha um trecho de um texto de Machado de Assis. E a banca já dizia que ali era uma narração. Era um romance de Machado de Assis, era um trecho do romance de Machado de Assis. E aí o que a gente faz automaticamente? Ah, romance Machado de Assis. Prosa. Deve ser narrativo. Tá. E aí a banca colocou assim, dizendo que aquele trecho, especificamente aquele trecho, era totalmente descritivo. É outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção nesses enunciados, que tem totalmente, predominantemente, tem que ter muito cuidado com isso. Ele dizia que era totalmente descritivo aquele texto. Muita gente errou porque achava que não tinha como ser totalmente descritivo, já que se tratava de um romance. No entanto, aquele trecho era de fato totalmente descritivo, porque estava descrevendo um espaço ali. Ele estava descrevendo um espaço, descrevendo o local da cena. Era totalmente descritivo, era um parágrafo totalmente descritivo. E muita gente errou com medo disso. Então, pode acontecer de, num gênero textual que é predominantemente narrativo, ter alguns trechos descritivos, tá? Mas tenha muito cuidado com essa questão de totalmente, predominantemente, observem isso, tá? Noção temporal geralmente estática, o que é isso? Parado ali. Por quê? Eu estou fazendo a descrição no momento em que eu estou olhando. Né? Então, geralmente é estático. Mas, às vezes, acontece uma mudança, né? E eu estou fazendo a descrição de algo que está em transformação. Isso pode acontecer também, mas é raro. Quais são os gêneros mais comuns em que a gente vai encontrar esse tipo textual descritivo? Biografia, manual. Por que o manual? Porque o manual, ele antes de ensinar como usar alguma coisa, ele descreve. Quando a gente compra, por exemplo, um ventilador, vem o manual e no manual vem descrevendo quais são as peças presentes, né, a quantidade de pás que a hélice tem, quais são os botões que estão ali, quais são as peças. Então, essa parte está descrevendo, tá? Então, essa parte do manual é descritiva. Relatórios, propaganda pode descrever, porque ela vai descrever o produto que ela quer vender ou o serviço, tá? Tutorial depende, só um trechinho. Aquele trechinho está descrevendo quais são os produtos que estão sendo que estão sendo utilizados ali naquele momento. Tem que ter cuidado porque o tutorial também ele tem um outro tipo textual que vocês vão ver agora, que é o tipo textual injuntivo. Esse vocês já vão lembrar, ó, de instrução. Então, o injuntivo, ele vai lhe dar alguma instrução sobre algo, tá? Ele vai lhe ensinar algo. Por isso que eu falei assim, ó, calma aí, porque o tutorial
ele vai lhe ensinar a fazer alguma coisa, só que antes ele vai descrever. Então, a parte em que ele ensina é injuntiva. A parte que ensina é injuntiva. A mesma coisa o manual. O manual tem a parte que ele vai descrever e a outra parte ele vai lhe ensinar a fazer algo. Essa parte em que ele ensina a fazer algo, eu chamo de injuntivo, tá? Os verbos, eles aparecem normalmente de forma imperativa. A gente vê isso muito, principalmente em receitas, ó, mexa, acrescente, leve ao forno, retire, sirva. Né? Então, a gente encontra aí muito verbo na forma imperativa. Isso é muito comum, tá? Geralmente apresenta frases curtas e objetivas, até porque a instrução tem que ser muito clara. Pode haver verbo no futuro do presente, marcas de interlocução, né? Um vocativo, um chamamento, verbos e pronomes em segunda pessoa, porque tá falando, né? Faça isso, tá? Então é natural que tenha essa sensação de estar conversando com quem está ensinando, tá? Gêneros, receitas, horóscopos que lhe ensinam o que fazer, né? Você tem que ver daquele jeito, por causa de algo maior. Manual de instruções, livros de autoajuda, discursos de autoridade, eles vão lhe direcionar, eles vão lhe ensinar a fazer algo, tá? Então, são aí tipos textuais injuntivos. E como eu disse, muito cuidado, porque o injuntivo, ele costuma vir junto com o descritivo. Até na receita. Receita é aquela parte que tem, assim, ingredientes. Ali, totalmente descritiva. Aí, quando vem modo de fazer, é injuntivo. Então, a receita é muito clara ali, que tem uma junção de tipos textuais diferentes. O dialogal é um tipo textual relativamente novo. Ele não aparecia, mas ele passou a aparecer. Ele surgiu aí, né, dessa necessidade do nosso mundo moderno. O dialogar, o nome já diz, ele tem diálogos, é interlocução, o diálogo entre os personagens. Antes a gente não precisava separar, ele aparecia nas narrações, pronto. Só que agora a gente precisa, porque com a tecnologia vieram as mensagens instantâneas. E o que acontece ali? Tem diálogo. Então, aquelas mensagens instantâneas em um tipo textual dialogal, principalmente, é o que vai predominar, porque você conversa ali. Uso de pontuação em verbos que indicam a fala dos personagens, isso no texto narrativo. Já aqui nas mensagens instantâneas, normalmente a gente nem usa pontuação. Pode conter marcas da linguagem oral, claro, já que a gente está conversando ali de maneira rápida, é um diálogo, então tem. Marcadores conversacionais, pois é, aqui, né, no Nordeste, principalmente que a gente tem, né? Então, tipo, que tal? Então, essas coisas. Aqui em Sergipe faz assim, yeah, né? Então, é uma marca conversacional nossa, tá? Geralmente ocorre dentro do texto narrativo, como eu já falei a vocês, então é comum, tá? Ter esse tipo textual dentro da narração quando há diálogo entre os personagens. Esse trechinho a gente diz que ele é dialogal, tá? Texto dissertativo. O nome já diz, ele vai dissertar, ele vai falar sobre algo. Tá? Só que eu tenho dois tipos diferentes de dissertativo. Eu tenho o dissertativo expositivo e eu tenho o dissertativo argumentativo. O dissertativo expositivo, ele só vai expor, ele não vai colocar a sua opinião sobre aquilo. Não tem tese, não tem opinião. Tá? Ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Seu objetivo é explicar e informar. Simples assim, não tem opinião. Verbos normalmente vêm no presente. A linguagem precisa ser clara e imparcial, embora seja muito difícil a gente ser imparcial. É muito difícil. Até porque escolhas lexicais, escolhas de palavras, muitas vezes mostram o nosso posicionamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Alguns exemplos, né, de gêneros textuais que são dissertativos positivos. Os artigos científicos, notícias, verbetes de dicionário.
Já o argumentativo, ele tem aí a mesma estrutura por ser dissertativo, mas ele vai ter tese, que é o posicionamento do autor. E ele vai ter argumentos que defendam essa tese, tá? E provocam uma reflexão crítica, tá? Sobre o tema que está sendo abordado. A linguagem deve ser clara e impessoal. Então, eu não posso mostrar que sou eu que estou falando, embora seja o meu posicionamento ali. Então, normalmente a gente encontra a terceira pessoa, mas acontece de vir em primeira pessoa também. E aí ele pode, bota dentro de parênteses, ele pode se tornar pessoal, tá? Com a utilização de modalizadores discursivos, aqueles que vão mostrar o posicionamento. Então, se eu digo que tal situação é um entrave para o bom desenvolvimento da sociedade, eu me posiciono, eu mostro que aquilo é algo ruim. Então, é ruim para mim, pode ser que seja bom para outra pessoa. Então, eu vou me posicionar escolhendo aí essas palavras que eu chamo de palavras de juízo de valor. Então, eu acabo me posicionando por meio dessas palavras, tá? Verbos também, normalmente, no presente, e a gente encontra isso em artigos de opinião, ensaios, resenhas, tá? Então, são bem comuns. Agora, tenham cuidado, porque algumas bancas estão mudando a forma de chamar o texto dissertativo, porque antes a gente só chamava dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo. Mas alguns linguistas, alguns gramáticos estão mudando esse pensamento. E quando eles chamam de dissertativo, eles estão se referindo só ao argumentativo. E aí ele separa, chama só expositivo. É como se fossem dois tipos. Eu tenho um tipo expositivo e um tipo dissertativo, considerando o dissertativo já argumentativo. Mas não é toda a banca que faz isso, vocês têm que ter cuidado. Tipo, a Sebrasp não faz isso. Mas eu tenho outras bancas que fazem. Então, eu tenho que ter muito cuidado, tá? Nessa hora. Vocês vão ver lá nos itens, que são sempre itens a serem marcados, se eles vão colocar expositivo e argumentativo, ou expositivo e dissertativo, você vai ver que ele vai estar considerando dissertativo como argumentativo. Mas muitos ainda consideram dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, tá bom? Ó, vamos ver algumas questões. São questões de concurso mesmo. Tem o texto, mas a gente não vai começar lendo o texto. A gente começa lendo as questões, tá? Então, eu tenho aqui a primeira questão. Eu leio a questão, leio o enunciado, vejo o que o enunciado quer, para depois eu voltar no texto. Isso é uma estratégia que a gente utiliza, porque muitas vezes não precisa ler o texto completo. Olha só. Leia o segundo parágrafo do texto. Então, eu vou precisar ler o segundo parágrafo apenas. Assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada. Então, eu tenho aqui, ó, dissertativa, injuntiva, narrativa, descritiva e argumentativa. O que aconteceu aqui? Ele considerou que a dissertativa é unicamente expositiva. Expositiva. E a argumentativa, né, separada da dissertativa argumentativa. Então, eu tenho que observar isso. Se ele vai ser expositivo, injuntivo, narrativo, descritivo, argumentativo. Lá no segundo parágrafo do texto. E aí eu preciso voltar para o segundo parágrafo do texto. Ó. Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como Jaguaribe e Guacaraú. As regiões do centro-norte do estado, Forquilha, Sobral e Irassuba, a região de Cariri, Crato e Nova Olinda, e o sertão central, Quixadá e Xeramobim, são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos. Olha só. O que é que eu tenho aqui? Eu estou trazendo uma descrição desses sítios. Eu estou mostrando onde estão esses sítios arqueológicos, onde estão esses vestígios históricos.
E aí eu vou descrevendo as proximidades dos rios tal, regiões do centro-norte do estado, região de Cariri. Eu vou descrevendo onde estão esses sítios arqueológicos. Então, o segundo parágrafo, embora meu texto seja predominantemente expositivo, o segundo parágrafo é descritivo. Letra D. Ele descreve ali onde são encontrados. Ele vai descrevendo esses espaços, tá? Onde estão esses espaços. Segundo, analise as afirmativas do texto apresentado. Vamos lá. 1. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico. Para eu saber se isso aqui está correto ou se está errado, eu tenho que saber aí o que significa ínfimo. Se eu não souber o que significa ínfimo, então eu perco a questão. Por quê? Se ele me diz que o estado do Ceará tem grande potencial e aqui ele me diz que tem ínfimo, eu já sei que está errado. Esse tem um grande potencial. Ínfimo é algo que não dá nem para considerar. É algo pequeno, sem importância. E não é importância, tem uma grande importância. 528 sítios. Tem uma grande importância. Então, aqui eu já sei que a 1 está errada. Aí eu vou olhar a 2. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Meu conhecimento de mundo já me diz que isso está correto, mas eu preciso ver se o texto me diz isso, lembra? O texto tem que me dizer isso. Então, eu volto para ver se o texto está me dizendo isso, certo? Olha, ainda no primeiro parágrafo, ó. A extensa quantidade de sítios, além da notável presença, agregam ainda mais valor étnico-cultural para o local. Ele está dizendo que agrega valor étnico-cultural. Então, o que é um valor étnico-cultural? Sim, é essa representatividade da identidade da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Então, sim, eu posso considerar isso aqui correto, tá? 3. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937. Portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei. Então, eu já vou procurar aqui esse número dentro do meu texto, porque eu já sei que esse número ele vai ter que aparecer assim como numeral. Ele não vai poder estar por extenso, a não ser que esteja lá entre parênteses, ele vai ter que aparecer como numeral. E aí eu já vou procurar, já achei, ó. Bato o olho aqui nesse número. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, correto? Com o decreto-lei número 25. No entanto, em 1961, a lei federal estabeleceu proteção específica. Em 88, a Constituição brasileira também reconheceu os bens arqueológicos. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei. Então, está correto. Eu tenho aqui, então, que o item 2 e o item 3 estão corretos. E o que a gente não precisa ler o texto todo? Não precisa perder tempo lendo o texto inteiro. A gente vai buscar as informações específicas. Por isso que a gente precisa ler primeiro o enunciado para depois passar para o texto, tá? Então, aqui ficou o quê? Letra E. Os itens 2 e 3 estão corretos, até porque ele quer aqui a correta. Bom? Outra questão, com outro texto longo. Só que eu vou olhar primeiro o quê? O enunciado. Vamos para o enunciado. O terceiro parágrafo é predominantemente pertencente às tipologias textuais, a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, qual dessas aqui, ó? Ele quer o quê? Tipologia. Ele não quer gênero. Ele quer tipologia.
Então, aqui eu tenho entrevista e artigo, que são gêneros. Eu já corto. Aqui eu tenho artigo e blog. Eu já corto. Então, ó, já tiro letra B e letra C daí, ó. Facinho. Porque ele quer tipos textuais e não gêneros textuais, tá bom? Ó, aqui eu também vejo que ele está considerando a dissertativa como argumentativa, porque ele tem separado expositiva. Então, vamos lá. Vamos olhar o terceiro parágrafo apenas e vamos ver o que é que vai ter ali predominante. Aqui eu tenho 2, 3. Para a socióloga britânica Rebecca Coleman, da Goldsmiths, Universidade de Londres, as redes sociais e o mundo digital passaram a produzir agoras diferentes e não um único agora, uniforme e coeso. Em suas pesquisas, ela se dedica a entender como esses diferentes presentes são moldados por meio de diversas plataformas e práticas. Rebecca indica que, com o advento do digital, passamos a lidar com ao menos 3 agoras diferentes. O agora em tempo real, o agora alongado e o agora eliminado. Então, o que é que tem aqui? Olha só. Está expondo um assunto. Ele está falando aqui da produção de agoras, de redes sociais e do mundo digital. Não tem nenhuma opinião própria de quem escreveu esse assunto. Tá? Tem só aí uma citação indireta da socióloga britânica Rebecca Coleman. Então, eu tenho aqui que ele é predominantemente expositivo. E ele também faz uma descrição desses 3 agoras. O agora em tempo real, o agora alongado e o agora eliminado. Então, eu tenho aqui 2 tipos textuais predominantes. O expositivo e o descritivo. Aí eu vou lá para a questão e eu tenho, ó, expositivo, descritivo, letra E. Tá vendo? Não é difícil, não. É atenção, tá? Eu sei que vocês têm pouco tempo na hora de fazer a prova, tem a questão do nervoso, mas respire fundo, se concentre e você consegue. Quarta questão. Agora ele quer o quê? A incorreta. Se ele quer a incorreta, é a que está errada. Eu vou dar uma lida aqui nos itens, tá? Uma lida rápida aqui, que pode ser que a gente já tenha, consiga eliminar alguns só com algum trechinho que a gente leu, ó. A socióloga britânica Rebecca Coleman diz que as redes sociais e o mundo digital começaram a produzir diferentes agoras. A gente já leu isso, né? E não um único agora, uniforme e coeso. A estudiosa explica que com o advento digital começamos a lidar com pelo menos 3 agoras diferentes. O agora em tempo real, o agora alongado e o agora eliminado. Foi justamente o que a gente já leu. Então, eu sei que essa está correta. Aí eu tenho que ver entre a B, a C, a D e a E. Qual dessas vai estar errada? Eu vou ver. A revolução digital anulou, palavra importante, verbo, né? Sempre importante. A revolução digital anulou a forma como a nossa sociedade lida com o conceito de espaço. As redes sociais ignoram que atenção e tempo andam juntos e nem valorizam que essa união seja rentável. Letra C. A estratégia usada pelas redes sociais é a de obrigar o usuário a ficar atento ao tempo, fazendo com que ele visite o aplicativo pelo menos uma vez por dia. Em conteúdos que possuem prazo de validade, como Instagram, Stories ou Snapchat. A cobrança para consumi-los o mais rápido possível. Aqui eu sei que é verdade, tem que ver se está no texto, né? O psicólogo André Cravo explica que qualquer tipo de manipulação que afete a relação temporal de alguém também afetará a percepção. Então, eu vou ter que voltar lá no texto e encontrar essas informações. A Revolução Digital anulou a forma como a sociedade lida com o conceito de espaço? Vamos ver isso. Em que parte ele fala do espaço. Facebook ou Instagram
O Facebook e o Instagram, o Twitter e o TikTok, a presença dos aplicativos em nossas vidas é tamanha que vem alterando a maneira como entendemos e nos relacionamos com o tempo. O espaço também, né? Porque ele já fala de alterar, não fala de anular. Se antes as pessoas lidavam com o que estava ao alcance físico, aqui já fala de espaço, ó. Se antes as pessoas lidavam com o que estava ao alcance físico, hoje, com a possibilidade de uma rede que nos conecta instantaneamente a qualquer lugar ou informação no mundo, temos que lidar com diversos agora. A conversa entre amigos no chat, somada ao que acontece no espaço físico, então eu estou ao mesmo tempo no online e no físico. O que aconteceu aqui, então, foi uma alteração, uma mudança da forma como a gente vai lidar com o espaço físico e o online. Então, aqui eu já encontrei a incorreta, que é a letra B. De toda forma, eu vou confirmar aqui com você as outras questões. Vamos lá? Os outros itens, desculpa. A estratégia usada para as redes sociais é obrigar o usuário a ficar atento ao tempo, fazendo com que ele visite pelo menos uma vez por dia. Já está aqui também, a gente já leu isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, quando fala do tempo, tá? Conversa entre amigos, esse somado que acontece com as filhas, mas já. À medida que nossa noção de tempo, fragmentado, a maneira que percebemos e reagimos ao que ocorre ao nosso redor, é alterada. Então, a gente vê essa alteração na forma como a gente lida. Vamos encontrar agora a questão do tempo, que ele já falou, e ver se ele nos obriga a encontrar, pelo menos uma vez ao dia, olhar o que está na rede, né? Precisa olhar quando ele fala dos stories, quando fala dos stories e do Snapchat. Então, a gente precisa visitar. Como foi que a gente leu essa questão do stories e Snapchat? Nos riscos de possibilidade que se conecta instantaneamente em qualquer lugar, informação, tem possibilidade de diversas agora, social. Onde está transformou agora, elemento com limites elásticos. Esses alunos contraem, sabe? Se eu agora realizo amplificação, menções de redes sociais, como atividade digital que acontece de imediato e costuma exigir uma resposta, independentemente do horário. Então, ó, atividade digital que acontece de imediato, ele fala das notificações e que costuma exigir uma resposta independentemente do horário. Então, a gente se sente obrigado a ficar visitando, né? A gente chega a essa conclusão de que a gente se sente obrigado a ficar procurando, né? Observando o que foi que mudou, chega a notificação, chega algo, eu tenho que ver antes que suma, principalmente aqueles de 24 horas, né? Então, é natural que a gente queira saber o que é que está acontecendo aí o tempo inteiro. A gente quer o tempo todo ficar informado, a gente quer ver o que está sendo mostrado ali, né? Que está atualizado. Em conteúdos que possuem prazo de validade, já cobrando para o mais rápido possível. Sim, isso acontece, tá? A gente já leu também. O psicólogo André Cravo explica que qualquer tipo de manipulação que afeta a relação temporal de alguém também afetará a percepção. Aí eu vou procurar esse psicólogo, ó, André Cravo. Tá aqui, ó. As ferramentas utilizadas pelas redes sociais para manter o usuário no aplicativo são das mais variadas. Feed infinito, tempo limitado em que postagens ficam disponíveis, timelines não cronológicas. Nada disso é por acaso, alerta Cravo. Cravo já vem falando aqui. André Cravo, tá vendo? A possibilidade de ter uma comunicação instantânea e constante, aliada à disponibilidade de informações de maneira veloz, afeta a nossa organização e percepção do tempo. Então, ele já disse que está afetando a nossa organização e nossa percepção de tempo. Então, eu vejo também que está corretíssima a letra E.
ficou mesmo aí a incorreta da quarta questão, a letra B, porque ele não anula, ele modifica, tá bom? Quinta questão, de acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O tempo é inversamente proporcional ao nosso uso de aplicativos. Ele diz isso no texto, que o tempo é inversamente proporcional, ele não coloca isso, ele só fala da alteração de percepção do tempo de espaço, mas se ele é diretamente proporcional, inversamente proporcional, ele não diz isso, tá? Então, aqui, vou considerar falsa. A noção de tempo é modificada, sim, e a forma com a qual lidamos com esse contexto se apresenta em percepções e reações no espaço físico e virtual. Sim, foi justamente o que o psicólogo nos falou. Verdade. O termo agora é utilizado para retratar três definições: o tempo real, o tempo alongado e o tempo eliminado. Foi o que a socióloga lá, Coleman, falou. Você já viu isso? Então é verdade. Viu como a gente economiza tempo aqui? A gente não precisa voltar lá. Nossa sociedade revisitou a forma como se relaciona com o conceito tempo. Sim. Nas redes sociais, o tempo e a atenção se tornaram muito rentáveis. É isso exatamente que o texto vem falando. E nada é à toa. Né? O psicólogo mostra, né? O psicólogo Cravo, ele estava falando justamente sobre isso, sobre essas estratégias das redes sociais para atrair a atenção, né? Estratégias para que a gente se mantenha conectado nas redes sociais. Então, eu vou considerar esse item verdadeiro. Então, primeira, falsa, as demais verdadeiras. Quinta questão, então, ficou com a letra B. Olha só. Tem aqui algumas dicas finais para vocês, tá? Leia com calma e tenha atenção, não se desespere. Identifique as palavras-chave. Vocês viram quando eu fui lendo que eu marquei palavras-chave, né? E analise o contexto. Como assim? É importante, é muito importante que você observe a fonte do texto, que vocês observem quando o texto foi publicado, porque assim você identifica logo o gênero, onde foi publicado, e você já encontra a tendência daquele que publicou o texto. Se é um jornal, se é um escritor, um poeta, eu identifico isso e fica mais fácil de entender o texto. Tá? Quando foi? Qual era o contexto social daquele momento em que o texto foi produzido? Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Então, se você analisa esse contexto, fica muito mais fácil para você identificar, tá bom? Olha só, vocês me encontram aí na rede social, tá? Aqui no meu arroba, tem o prof.ligiane Rosa. Na rede social tá Ligiane Rosa, mas vocês podem me chamar de Ligi, fiquem à vontade. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tá? Já a gente se encontra aí na nossa próxima aula.